Graça, paz, misericórdia e esperança em Cristo Jesus. Amém? Prazer estar aqui mais uma vez com os queridos, com os amados. Tem sido uma bênção, uma alegria poder ver o que Deus tem feito nesses 17 anos aí na vida da igreja. Louvado seja Deus por isso. Eu sou o pastor Djalma, minha esposa Sandra, está lá na igreja. Nós estamos casados há 34 anos, graças a Deus. Temos um filho de 30 anos, em agosto vai fazer 31 anos, casado também, em setembro vai fazer 4 anos. Tem sido uma bênção. Ainda não temos netos, mas minha esposa não para de dizer assim: Deus, manda os 3 de uma vez. Eu falei assim: só se você for cuidar, hein? Mas é uma alegria, queridos, poder estar com os amados aqui. E o desafio que me foi dado é falar sobre unidade na adversidade, na diversidade. Então abra a palavra de Deus em 2º livro de Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. 2º livro de Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. E eu quero compartilhar sobre segredos da unidade. Para você vencer, superar as adversidades, as diversidades, você primeiro precisa aprender os segredos da unidade. Então, 2º livro de Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7, diz o seguinte: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, respondeu Eliseu. Então um deles foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou o galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Segredos da unidade. Queridos, principalmente quando eu penso em segredos, eu penso num domingo como hoje, em que você é convidado, vai comer na casa da sogra. A sogra, para mim, ela fez mais do que minha própria mãe. Eu sou de Recife, meus familiares, meus parentes moram lá, e os pais da minha esposa moram aqui. Então imagina você comer uma comida gostosa. Eu falo assim: Mama, o que a senhora colocou aqui? Ela vai dizer assim: É segredo, porque está uma delícia, está gostoso demais. Então a pessoa geralmente não vai contar um segredo, porque senão deixa de ser segredo, todo mundo vai fazer igual a ela. Não é verdade? Segredo também me faz lembrar quando uma esposa quer preparar um aniversário surpresa para o marido e vai fazendo um monte de segredos para que ele só descubra na hora certa. Então, quando nós falamos de segredos, são coisas que não estão visíveis, não são coisas tão fáceis à mesa para a gente pegar a hora que a gente quer. Segredos da palavra de Deus vem para nós. E quando a gente recebe dos céus essa palavra, a gente precisa guardar. O contexto aqui, queridos, é que o discípulo de Eliseu percebeu que a casa, o local onde eles se reuniam, estudavam a palavra, adoravam o Senhor, estava pequeno. E o desejo deles era poder construir algo maior, poder ampliar, pelo fato nítido de que iriam receber mais pessoas. Então eu gostaria de compartilhar segredos da unidade. Todo mundo quer crescer na vida, todo mundo quer se dar bem na vida. Eu tenho certeza que todo mundo que está conectado conosco, ou presencialmente aqui, quer ir bem na vida.
Quem é solteiro quer casar bem. Quem ainda não está empregado quer pegar um emprego e poder seguir a vida. Quem está empregado não vê a hora de poder crescer dentro da sua empresa, da sua área. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer se dar bem. Então esses princípios que nós vamos ver hoje poderão te ajudar como tem me ajudado. E eu quero dizer para você que todo servo ou servo do Senhor cresce quando obedece. Repete comigo: todo servo do Senhor cresce quando obedece. Então vamos ver aqui. Você quer crescer, você quer ampliar, quer ir avante? Presta atenção. Segredos da unidade que nos fazem crescer. E o primeiro deles é sonhar. Repete comigo: sonhar. Versículo 1 diz assim: como vês, o lugar onde nos reunimos é pequeno demais para nós. Queridos, sonhar. Pessoas que sonham aonde desejam chegar. O discípulo começou a sonhar com uma casa maior. O discípulo de Eliseu. Era o sonho dele, ele estava projetando. Mas eu pergunto: com que você sonha? Sim, você, meu irmão, minha irmã, você que já é aposentado, você que é estudante, aonde você quer chegar, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Aonde você quer chegar? Com que você está sonhando? Você que é casado, com que você está sonhando para a sua família? Ou você, maridão, pensa que casou, resolveu tudo, está tudo certo. Não, meu amado, você como eu precisamos melhorar como maridos, como pai, como cidadão, como servos, como filho do Senhor. A esposa da mesma forma, filhos igualmente. Sonhar. Abraão tinha 75 anos quando ele ouviu de Deus o chamado e ele começou a sonhar os projetos de Deus para a vida dele. 75 anos. Samuel era um adolescente quando ouviu a voz de Deus e começou a sonhar em servir a Deus. Então, independe se você é novo demais, pouca idade, ou se você já tem uma idade avançada, experiente, aonde você quer chegar daqui a 5 anos? Talvez você diga: pastor, com esse negócio de Covid, eu nem sei se eu vou estar vivo semana que vem. Irmão, se você for promovido, não tem problema, você vai para um lugar melhor. Mas enquanto você não vai para um lugar melhor, você precisa ser melhor aonde Deus está plantando você. Aleluia. Quem não sonha não chega a lugar nenhum. Eu vou repetir: quem não sonha não chega a lugar nenhum. O seu Walt Disney, que é o criador da Disney World, que você já viu pela TV, já acompanhou, eu tive o privilégio de ir lá algumas vezes, e eu posso te garantir o seguinte: adulto se diverte mais do que criança, te garanto isso. Mas o Walt Disney, quando ele estava desenvolvendo um projeto, o sonho dele de criar a Disney, mas ele teve trombose e ele não pôde estar presente, ele faleceu e ele não estava presente no dia da inauguração. No dia da inauguração, tinha uma fita, e o vice-presidente que se tornou presidente no lugar do Walt Disney disse assim: que pena que o senhor Walter não estar aqui para ver o seu sonho. A esposa tomou o microfone dele e disse assim: olha, eu quero te dizer uma coisa, ele foi o primeiro a ver o seu sonho, nós estamos desfrutando da realização do sonho que ele projetou. Quem não sonha não chega a lugar nenhum. Então, se você pensa em unidade, a primeira coisa, meu amado, minha amada, é sonhar os sonhos de Deus. Existe uma transparência aí, pode passar por gentileza, vai aparecer um livro aí. Olha só o que está escrito nesse livro, que é Liderando o Coração. Tudo na vida e no trabalho cristão flui do seu relacionamento com Deus. Se não estamos num relacionamento vivo com Ele, todo o resto estará fora de fogo. Tudo. Se o teu relacionamento não é de intimidade com Deus, se você faz tempo que não ouve a voz de Deus, é melhor você se ajoelhar e dizer: Senhor, tem misericórdia, e eu quero começar a sonhar os sonhos que o Senhor tem para a minha vida. Esse é o primeiro segredo para a unidade. Pessoas que querem crescer
elas precisam começar a sonhar. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto aqui é crescimento pessoal. Repete comigo: crescimento pessoal. É como mostra na foto da escada. Todo mundo, crescimento, meus amados, é a coisa mais natural. Você planta uma árvore, 10 anos depois ela está do mesmo tamanho? Não. Ela cresce. Você tem um filho, ficou grávida hoje, ele vai ficar 9 meses do mesmo tamanho? Ele vai crescer. E ele nasce, ele vai crescer, vai se tornar um homem ou uma mulher como você e eu. Crescimento é algo natural. Deus te projetou para crescer, para avançar. E é interessante que quando eu vejo quando eu penso em crescimento, quem não quer crescer, não é verdade? Todo mundo quer crescer, mas nem todo mundo cresce. Todo mundo quer avançar, mas nem todo mundo avança. E é interessante que esse discípulo de Eliseu, maduro, ele me ensinou o seguinte: que eu tenho aprendido com ele que eu só posso crescer por fora depois que eu crescer por dentro. Eu só posso impactar quem está próximo de mim quando eu cresço por dentro. Senão você é uma lata vazia que faz barulho, só isso, sem conteúdo. Conheço pessoas que ano após ano enfrentam as mesmas limitações e dificuldades na sua vida, não consegue avançar, não consegue derrubar os gigantes na sua vida, porque o maior desafio está dentro dele. Ele não toma uma posição, ele não toma coragem de dizer assim: eu vou mudar a história a partir de hoje. Talvez pessoas orgulhosas, talvez pessoas aí que são arrogantes. Uma vez eu estava num lugar e eu olhei um irmão da nossa igreja, e aí estava tendo um embate e de repente ela falou assim, para a atendente, né? Fez bem assim: você sabe com quem está falando? Eu falei assim: agora é minha vez. Falou: minha irmã, tudo bem? Quando ela viu que o pastor estava ali, irmã, ela ficou vermelha, amarela, roxa. Eu falei: irmã, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí resolvemos de uma maneira diferente. Mas tem gente que usa aquela frase: nós capota, mas não breca. Tem gente que faz questão de estar numa rota de colisão e bater de frente. Amados, crescer é passar de nível, é passar de fase, é avançar, é subir, é crescer. Pastor, mas eu não sou egoísta. Meu amado, a gente precisa ter fome da palavra de Deus e de fazer o nosso melhor em tudo. Quanto depender de vós, façais bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. O quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens. A palavra de Deus está dizendo que crescer e multiplicar e dominar em tudo o que há na terra. Crescimento é algo natural e Deus te criou para avançar e para crescer. Aleluia. Crescer é superar talvez hábitos, armadilhas que você cai. E você precisa aprender quais são essas armadilhas, porque senão você vai produzir os mesmos resultados ano após ano, e isso vai gerar frustração. Eu já tentei, não deu certo. Morra tentando, porque Deus não desiste de você. Morra tentando. Aleluia. Avance, 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 porque você só vai poder desfrutar de tudo que Deus tem se você avançar, se você for para cima, se você aprender com quem está à sua frente, aprender com humildade, dizendo: Senhor, coloca em mim. Amados, quando eu cresço, você cresce por dentro, a maneira de enxergar as coisas à nossa volta muda. Muda. Quando nós começamos a crescer por dentro, as dificuldades que antes nos paravam, elas param de nos parar. Eu começo a avançar, porque eu vou crescendo. Alguém me ofendia, eu falei assim: eu sei quem eu sou. Nós cantamos isso: escolhido, perdoado. Eu sei quem eu sou, e o que você está dizendo não é verdade, não é sobre mim. Então eu não vou deixar essa ofensa brotar no meu coração raiz de amargura, porque eu sou filho amado, perdoado em Cristo Jesus. Aleluia. Essas coisas não terão mais força para tirar você do trilho, do avanço, do crescimento para a glória do nosso Deus.
crescimento pessoal vai te ajudar a ir a muito mais longe, em nome de Jesus. Há um livro de Edmund Louis, ele diz o seguinte: vencedores não são aqueles que nunca falham, mas são aqueles que nunca desistem. Você vai falhar, eu vou falhar muitas vezes, mas eu e você não podemos desistir. Lembro muito bem, uma vez lá na cidade de Santos, em São Paulo, tinha um senhor, e ele dizia assim, e perguntava, o pastor perguntava para ele: e aí, meu irmão João, como é que você está? Falou: pastor, dureza. Minha esposa parece aquela torneira pingando o tempo todo assim, resmungando, falando. E os filhos? Pastor, rebelde, desobediente. Aí o pastor disse assim, da primeira de Santos: vou te dar uma receita, mas você promete usar ela de manhã, à tarde e à noite? Falei: prometo, pastor. Se essa receita é boa, nós vamos provar. Falei: então tá bom, você vai ler o Salmo 23 de manhã quando acordar, na hora do almoço, na hora do jantar, e eu tenho certeza que você vai ter a bênção do Senhor. Aí, quando foi a outra semana, aí que eu cheguei, ele estava contando isso, e aí ele perguntou: e aí, João, como é que você está? Falou: pastor. Aí ele começa a citar: o Senhor meu pastor e nada me faltará. E aí ele vai citando o Salmo 23 inteirinho. E o pastor pergunta: e a esposa? Continua pingando, reclamando do mesmo jeito. E o filho desobediente: mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente começa a crescer, queridos, a gente vai avançando. A gente avança e a gente sabe que nada das coisas, das circunstâncias da vida vão nos parar ou impedir de fazer crescer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você quer crescer? Pessoas crescem quando sonham e quando crescem pessoalmente. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Comer uma fruta verde não é nada bom, eu te garanto, mas comer a fruta que está no ponto é uma delícia. Que você possa matar a fome de muita gente, em que eles vão dizer: você chegou na hora certa, você foi um anjo, uma anja do Senhor na minha vida. Terceira coisa que aprendo nesse texto: crescer como líder. Verso 2 vai dizendo assim: porque não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Queridos, aqui eu vejo o papel desse discípulo Eliseu, ou do discipulador Eliseu, exercendo influência na vida daquele servo que estava perto dele. E eu quero dizer para você que um dos segredos da unidade é poder liderar. Eu quero dizer para você que liderar não é ocupar uma função. Eu sou um líder dos jovens, das mulheres, da escola bíblica dominical. Não é a função, saiba disso, entenda isso. Liderar não é ser chamado de líder. Eu sou pastor, mas eu posso ser trambiqueiro, adúltero, mentiroso e estar pregando aqui. Para mim, o que é mais importante não é ser pastor. O mais importante é quem eu sou em Cristo Jesus, Filho de Deus. Isso é mais importante. Ser pastor é a função que eu exerço no dia a dia. Aleluia. Isso é mais importante. Se você é bombeiro, ótimo, fantástico. Mas o que é mais importante é que você é filho, filha de Deus. Bombeiro, o que você faz é a sua função para poder levar a glória de Deus também na sua profissão. Líder, queridos, é aquele que causa influência positiva na vida das pessoas. Não esqueça disso. Líder ou liderança é aquele que causa, provoca influência positiva na vida das pessoas. É quando eu entendo qual é o projeto de Deus, eu vou realizando a vontade soberana de Deus. Saiba de uma coisa, não esqueça isso: a vontade de Deus vai ser realizada. Eu e você temos o privilégio de fazer parte desse projeto, ou vamos ficar de fora chupando o dedo dizendo: puxa, era para mim e eu perdi a oportunidade. Porque a vida passa rápido, passa rapidinho. Como está o seu nível de influência hoje? Como é que você está influenciando as pessoas à sua volta? Tem um
desenho animado que não passa mais, é da minha época, eu tenho 56 anos, que era das hienas, que falava assim: ah, céus, a vida, o azar. Tem gente que é assim, influencia, fala: ô céus, ô vida. Estava reclamando talvez ontem, gente, está calor demais. Agora vai reclamar: gente, está frio demais. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Está frio, eu vou adorar ao Senhor. Está quente, eu vou adorar o nosso Deus. Porque nada pode impedir o verdadeiro adorador, servo, filho do Senhor Jesus. A Mônica, conheci a Mônica em São Paulo, uma jovem senhora solteira que andava na Cracolândia. Se você nunca foi lá, não vá. Não vá. 3.000 pessoas, parece aquele Walking Dead, zumbis, 3.000 pessoas, gente, é arrepiante, é horrível, é feio, é fedido, mas é muito triste. Conheci a Mônica. A Mônica, ela foi alcançada na Cracolândia pelo Evangelho transformador de Deus. Ela era usuária de drogas, era prostituta para sustentar o seu vício. O Evangelho transformou. A Mônica saiu daquela vida, já não usava mais droga. A Mônica não se envolvia mais com ninguém sexualmente, porque ela falou assim: eu sou escolhido, perdoado, eu sou filho de Deus, eu não posso perder mais essa oportunidade. Ela foi crescendo, ela foi avançando, e ela foi fazer faculdade no Rio de Janeiro. E quando ela chegou no Rio de Janeiro para fazer a faculdade, um professor por 20 minutos estava discussando o seguinte: Deus não existe. Depois de 20 minutos, a Mônica falou assim: professor, eu posso dar um testemunho? E aí o professor, achando que ela ia dar um testemunho para selar e comprovar o argumento dele, falou: pode. E a Mônica começou a descrever que ela era usuária de drogas, envolvida com a prostituição, vivia na Cracolândia, e foi a graça de Deus que salvou e transformou. Esse Deus que só diz que não existe, Ele existe, Ele mudou a minha vida. E a Mônica dizia depois que alguns alunos diziam assim: eu também sou crente, estilo agente secreto, estilo agente secreto, eu também sou crente, eu também sou crente. Sabe, amados, liderança é influenciar pessoas, é impactar pessoas. Influência positiva é quando eu começo a ser bênção na vida das pessoas, porque Deus já é uma bênção na minha vida. Crescimento como líder. Tem um livro fantástico chamado Fábrica de Líderes, de Maria Leonardo, que diz o seguinte: liderança é a capacidade de criar uma visão apaixonante, transformá-la em realidade e mantê-la por um longo período de tempo. Quando a gente sonha, queridos, a gente começa a sonhar com algo maravilhoso, apaixonante, e aí a gente vai crescendo pessoalmente, porque eu quero ler a Bíblia, eu quero ter o tempo de oração, e amanhã eu vou terminar, se Deus permitir, a Bíblia. Comecei dia 1º de janeiro com Gênesis, estou terminando amanhã, se Deus permitir, os últimos 5 capítulos de Apocalipse. Leia a Bíblia. Pastor, o senhor não faz nada, caminha comigo, fica em casa uma semana, roupa lavada, comida, e aí vem conhecer como é que é a vida de um pastor. Te garanto que você vai começar a sonhar e dizer assim: eu quero viver intensamente esse Deus, eu quero crescer pessoalmente, eu quero crescer para exercer influência positiva na vida do maior número possível de pessoas. Aleluia. Eleja quem vai te influenciar. Eu não tenho preocupação nenhuma de você ouvir nenhum desses pregadores que estão na internet. Lembre-se de uma coisa: ele não vai vir para fazer o casamento do seu filho e da sua filha. Lembre-se de uma coisa, que quando você estiver no hospital, ele não vai vir para te visitar. Lembre-se de uma coisa: quando tiver que enterrar um parente seu, ele também não vai vir para te enterrar. Começa a honrar aqueles que caminham contigo. Começa a agradecer a Deus pelas pessoas que Deus está colocando perto de você. Sonhar, crescer pessoalmente, crescer na sua liderança. Quarta coisa que eu aprendo
é o versículo 3, que ele fala do discipulador. Cada pessoa, eu e você, precisamos ter um discipulador, discipuladora. Versículo 3 diz assim: então Deus perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim. E foi. Eliseu foi com seus servos, com seus discípulos. Queridos, eu vou aprendendo aqui que discipulador é aquela pessoa que ajuda você a crescer, a avançar, que ora com você e por você. Discipulador é aquela pessoa que caminha, não é um fardo, é uma bênção. Eliseu, ele foi convidado para ir com seus discípulos. Imagina se ele não tivesse ido. Aquele servo que estava com o machado, a parte de ferro caiu. E Eliseu, graças a Deus, ele foi lá e ele foi com uma bênção, conseguiu reaver o machado, entregou de volta para o seu discípulo e ele continuou a fazer a obra, o projeto de Deus na vida dele. Quero dizer para você o seguinte: quem anda sozinho ou já caiu ou vai cair. Não é uma maldição, não, é uma verdade. Quem caminha sozinho ou já caiu ou vai cair. Ele já caiu e falou assim: cara, não tem como sair daqui. Ele acostuma. Ou ele vai cair porque está andando sozinho. Ninguém ora por você, você não ora por ninguém, você não abençoa ninguém, nem deixa ninguém te abençoar. Discipulado é aquele que estende a mão e que tem a liberdade de dizer assim: Djalma, você está errado comigo, eu amo a sua vida, eu caminho com você, mas você está errado. Você precisa ouvir isso da verdade, de alguém que ama você. Porque senão a gente vai brincar de dizer que a gente está tudo bem quando a gente esconde debaixo do tapete algumas coisas que a gente não quer que os outros saibam. De vez em quando a gente ouve assim: não adianta apagar o que você escreveu no WhatsApp, Deus já viu. Eu brinco dizendo assim: não adianta mudar o seu pensamento, Deus já percebeu o que você já pensou. Meu amado, por mais que as trevas sejam fortes, a luz sempre vai vencer. Aleluia. Por mais que o homem mau tente derrubar, Deus é poderoso para fazer você crescer. Discipulador. Pessoas que querem andar em unidade, elas precisam sonhar, elas precisam crescer pessoalmente, elas precisam crescer na influência positiva da sua liderança na vida das pessoas e precisam exercer o discipulado. E olha, grava isso. O mais importante não é o tipo do meu discipulador, ou quem vai ser meu discipulador. O mais importante é que tipo de discípulo você quer ser. Porque Adão e Eva tinham o melhor discipulador do universo, chamado Deus, e eles escolheram desobedecer. Os 12 discípulos que caminharam com Jesus, eles eram discípulos, e ainda assim Judas escolheu traí-lo. Então você pode ter o melhor discipulador, mas se o teu coração não estiver aberto para crescer, meu amado, mesmo que Deus mande um anjo, você vai se desviar do caminho. Então não é o discipulador que é mais importante, mas que tipo de discípulo eu quero ser, que tipo de filho, de filha do Deus vivo eu quero ser. E se isso não estiver no teu coração, comece a pedir: Senhor, me dá esse fogo, me dá essa graça, me concede esse privilégio, porque eu quero, Senhor, eu preciso disso para viver. Aleluia. Eu lembro de um dos discípulos que nós temos. Eu de vez em quando indico alguns livros. Eu indiquei um livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. Fantástico livro. Ele fala sobre ofensa, e ele foi lendo esse livro, e um belo dia ele chegou, ele disse assim: Djalma, eu preciso que você ore por 2 milagres na minha vida. Um quase está pronto, mas o segundo precisa acontecer. E o primeiro é o seguinte: eu preciso reconhecer as pessoas que eu ofendi ao longo da minha vida. E o segundo, eu preciso ir lá pedir perdão. E uma semana depois ele falou assim: estou a caminho de 3 Lagoas, vou começar a minha maratona de pedir perdão. E ele me contou depois, mais ou menos 10, 12 dias, assim, visitando as pessoas. Ele chegava, batia lá a porta
a pessoa regalava o olho, né? E ele falou assim: meu amado, eu vim aqui pedir perdão. Ele dizia que tinha alguns que olhavam para o céu, olhavam para a terra para ver se Jesus não tinha voltado, porque ele não imaginava uma cena daquela. Outros nem abriam a porta com medo, mas a grande maioria começou a chorar e dizer assim: eu esperava por esse dia, eu sabia que Deus iria poder reatar o nosso relacionamento em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, amados, quando nós começamos a crescer pessoalmente na nossa liderança, através do discipulado, nós vamos rompendo cadeias que nos amarram, que nos prende, que vai impedindo da gente avançar em Cristo Jesus. Quinta coisa que eu aprendo nesse texto: invista em pessoas certas. Repete comigo: invista em pessoas certas. Se você quer crescer, comece a investir em pessoas certas. Comece a investir. É interessante, seja em qualquer lugar do planeta, lá no seu trabalho secular, aqui na igreja, no ministério, num pequeno grupo se vocês têm, enfim, comece a investir em pessoas. Comece a caminhar ao lado de alguém. Talvez investir não é só orar, não é só treinar. Às vezes você vai precisar pôr a mão no bolso e dizer assim: esse curso é importante, eu vou fazer isso por amor a você. Comece a investir em pessoas certas. Você precisa também selecionar em quem você vai investir. Não é em todo mundo, não é dar tiro para tudo que é lado, não, queridos. Você precisa investir nas pessoas certas. E aí a melhor coisa: Deus, em quem eu vou investir? 2 Timóteo 2:2, ele vai dizendo assim, falando: ensina o que devemos praticar, o que ouvimos, o que vimos, e passar esse ensinamento para pessoas fiéis e idôneas. Outra versão diz: tudo que você ouviu, tudo que você viu em mim, isto ensinai a homens idôneos, fiéis, para que ensinem a outros. Eu estou aqui porque algumas pessoas investiram na minha vida. Aleluia. Por falar nisso, quantos irmãos, se não o pastor, sabem o que significa a palavra Itatiaia? Levanta a mão. Quem sabe o significado? Ok. Então vamos lá. Qual que é o significado, irmão? Isso. Pedra pontuda. Muito bem. É isso aí. E aí, quando eu estava aqui louvando, Deus na hora do louvor me fez. Eu não sabia. Eu fui aqui pesquisar na hora. Eu falei: cara, que massa. E eu fui tentando. Aí eu não estudei. Eu só na hora que fui olhando. E já me remeteu o quê? Jesus é o quê? A rocha. E eu fico imaginando pontuda, porque vai incomodar as trevas. Pontuda, porque tem a verdade para dizer assim: a direção é para cá. Essa é a direção que Deus quer te dar. Sabe, amados, quando nós começamos a selecionar as pessoas que nós vamos investir, nós vamos começar a caminhar juntos com ela. Nós vamos ver o crescimento que ela vai ter pessoal, na sua influência na liderança, no seu discipulado, porque ela vai gerar frutos. Você vai vê-la crescendo e avançando em todas as áreas. É isso que o discipulado vai promover. Sabe por quê? Porque Deus sempre está perguntando: Djalma, você tem sido fiel? A mim, Deus vive poderoso. Amados, sempre Deus vai nos mostrar que vai ter uma multidão que vai caminhar conosco, mas à distância. Sempre vai ter pessoas que vão se acercar, se aproximar da gente, mas ainda não está comprometido com a visão que Deus tem nos dado. Mas Deus vai colocar pessoas bem próximas de nós. Como Deus colocou lá em Atos 27, de 1 em diante, vai falando de Aristarco, aquele que caminhava com Paulo. Aristarco era aquele que estava junto com Paulo o tempo todo, mesmo nas tempestades da vida. Aristarco estava lá. Timóteo, Silas e tantos outros. Amados, está na Bíblia. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai percebendo que Deus quer usar você para abençoar a vida de outros. Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida. Aleluia. Há uma lei chamada Lei de Pareto, ou Lei 80-20, não sei se você já ouviu, mas essa lei foi feita por um economista italiano, lá na Itália,
que ele percebeu, naquele período, a população da Itália era de 60 milhões de habitantes. 20% desses 60 milhões, ou seja, 12 milhões, quem é bom de geografia pode ver o cálculo aí, né? E aí ele foi vendo que 20% desses 60 milhões produziam pelos 80 milhões de italianos, ou seja, 48 milhões. E aí ele foi para uma fábrica, uma indústria, e ele descobriu o mesmo percentual, que 20% dos funcionários daquela empresa, daquela indústria, produziam pelos 80% dos funcionários. E ela virou a lei de Pareto. E eu fiquei pensando, será que na igreja não é a mesma coisa? 20% está trabalhando, conta comigo, pastor, conta comigo para o que for. E 80% fala assim, pastor, a palavra de hoje está fraquinha. A gente vira o consumidor gospel. Eu estou dando meu dízimo, eu quero algo melhor. Imagina, queridos, a gente descobrir esses 20%, começar a investir, caminhar com eles, andar junto dia a dia. Tem um livro fantástico, hondurenho, chamado Paixão e Persistência, de Joel Kominski, homem de Deus. Ele diz assim, porque lá ele trabalha com pequenos grupos: se o líder de célula não tiver paixão, não irá multiplicar sua vida em outras pessoas. Você só reproduz o que você tem aqui dentro. E um líder de célula, de pequeno grupo, de igreja, de ministério, de setor, ele só pode se multiplicar a paixão que ele tem dentro dele. Se você não tem paixão, é isso que você vai multiplicar. Mas se você é uma pessoa apaixonada por Deus, é isso que você vai multiplicar na vida da outra pessoa. Se você não tem, começa a dizer: Senhor, começa a me dar paixão pelo Senhor, porque alguém que é apaixonado, queridos, eu estava visitando o Wilson na Automotiva Ceará. Ele tem um sobrinho pegou as férias dele e foi para lá para o lado de Cuiabá, para o norte. Ele estava noivo, ele conheceu uma menina lá, ele não é crente, o tio dele é, e aí ele voltou e falou: tio, eu quero as contas, encontrei a mulher da minha vida, rompeu o noivado e foi embora. Aí esse irmão estava contando isso que eu acabei de falar, enquanto cortava o cabelo dele. O outro, que também estava cortando o cabelo, que era um fazendeiro, ele começou a contar uma história, que eu vou resumir, dizendo assim: rapaz, eu entendo seu sobrinho. E ele contou a história triste do outro fazendeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está apaixonado por alguém, a gente está pronto para fazer qualquer loucura por Deus. Mas se a gente não estiver apaixonado por Deus, qualquer pedido, por mais simples, será algo difícil. Céu, vida, azar. Mas quando está apaixonado, eu tenho que ir daqui a Cibrolândia a pé, bora, tamo junto, vamos lá. E a gente vai. Invista em pessoas certas. Você quer ter unidade, você quer crescer, começa a sonhar, começa a crescer pessoalmente, começa a crescer na sua influência positiva, sua liderança. Comece a pedir a Deus: eu quero discipular alguém, eu quero alguém para me discipular, e comece a investir em pessoas certas. Sexta coisa, mantenha o foco. Repete comigo: mantenha o foco. Versículo 14 vai dizendo que os discípulos ali, os servos de Eliseu, eles foram cortar o quê? A árvore, e foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Manter o foco vai potencializar as escolhas que você tem. Se você começar a tirar para tudo que é lado, você vai ficar cansado, vai se frustrar. Mas mantenha o foco, trabalhe duro. Parece que está difícil, não vai, Deus vai dar. Deus vai te dar a vitória. Mas fique focado, porque se você não ficar focado, você vai diminuir suas forças, vai desgastar sua energia, você vai ficar desmotivado. Mas se você mantiver o foco, você vai perceber que você vai avançando, pouco a pouco, mas você vai avançando em Cristo Jesus. Começa a arregaçar as mangas e começa a trabalhar duro, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus. Amém. Mantenha o foco, queridos.
Qual é o seu foco para os próximos 3 meses? Pastor, eu não sei o que vai acontecer 3 dias. A Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Você precisa planejar, sonhar. Se Deus quer aquilo, aquilo vai acontecer. Se Deus não quer, Ele vai alterar o curso, mas faça. Paulo estava indo lá em Atos capítulo 16, indo para a região da Frígia, da Bitínia, e aí então ele chega lá no versículo 9, as portas se fecham, o texto vai dizendo que o Espírito Santo impediu, no versículo 7 do capítulo 16, depois no versículo 9, que o Espírito de Jesus impediu e fechou a porta, e no versículo 10 diz que o Espírito de Deus, 3 vezes ele tentou, e a porta se fechou. E ele começou a buscar a Deus. Senhor, planejamos, fizemos tudo, o Senhor está nos impedindo de pregar a palavra nessa região. E ele teve a visão, o varão da Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Você precisa planejar, você precisa sonhar. Deus vai abrindo as portas e mostrando o caminho para onde você deve ir. 7ª e última coisa aqui, versículo 5. Lute para não perder pessoas importantes. Versículo 5 vai dizendo que quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu Senhor, era emprestado. Eu ia brincar aqui, mas não vou brincar não. É interessante que o texto aqui, amados, está dizendo que eles estavam cortando madeira, porque o sonho deles era de construir algo maior para alcançar mais pessoas. E eu sei, porque eu perguntei para o pastor, como é que foi a tônica na sexta e no sábado e hoje de manhã. E ele foi falando, olha, vários falaram sobre evangelismo. Sabe, amados, quando começamos a investir nas pessoas certas, não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, nós vamos errar. E eu lembro de uma irmã que falou assim: ah, pastor, eu estou indo embora da igreja. Eu falei: mas minha irmã, o que foi que aconteceu? Me perdoa, tal. Pastor, o senhor é legal, mas eu vou embora assim mesmo. E eu falava assim: me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade para investir na sua vida. Faça de tudo para não perder pessoas. Aqui, a ferramenta de trabalho daquele servo, daquele discípulo, era o machado. Pessoas são as ferramentas de Deus, nas mãos de Deus, mais importantes que existem. Cadeira quebra, a gente conserta. A câmera, a gente compra outra. A porta, pinta. Mas e as vidas? E os sonhos? E as frustrações? Se a gente não colocar no altar do Senhor, não colocar para Deus, nós vamos viver do passado, amargurados, frustrados, desacreditando de pessoas, de processos e de organizações. Meus amados, eu falho muito, louvado seja Deus por isso, porque se eu não falhasse, eu ia dizer assim, eu já ia cair, eu e Lúcifer ia caminhar lado a lado. Mas a gente erra, e a gente se arrepende, e a gente sabe o caminho de volta, e Deus fala assim: eu estava esperando meu filho pródigo voltar. Aleluia. E ele abraça, e ele vai investindo. Amados, não perca as pessoas. Mas também tem outra coisa que nós não podemos perder. Não podemos perder os nossos sonhos, não podemos perder o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa motivação em fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Eu lembro que lá na Romênia, a Romênia é uma um país que era ligado à União Soviética. Ela é comunista. E brincam até hoje dizendo assim: você está preso, Galdilene, mas por quê? Eu não falei nada, mas pensou contra o governo, está preso. Então na Romênia até hoje, em 2021, se pensa assim. Você ia para uma região turística, tinha aqueles alto-falantes que ele ficava produzindo os ensinamentos ateístas, isso no país inteiro. Mas o Evangelho chegou lá, o Evangelho começou a transformar, pessoas começaram a ter uma transformação pela graça de Jesus. Então eles precisavam comprar um terreno para construir uma igreja, e o prefeito daquela cidade disse: aqui nunca terão uma igreja batista e nenhuma outra igreja evangélica. O povo começou a orar. O que aconteceu?
o prefeito morreu. O próximo prefeito, o primeiro ato dele, depois de assinar, foi a doação de um terreno para a Igreja Batista, que está até hoje lá. Não importa o que o homem mau vai dizer, aqui não tem. Não é a cidade de Wuhan, na China, mas tem uma cidade parecida com esse nome. Você pode procurar e pesquisar. Se não achar, me fala que eu mando para você. Aquela cidade na China, ela definiu: aqui será a cidade mais anticristã do planeta. É a cidade que tem o maior número de evangélicos de toda a China, é essa cidade. Aleluia. Porque quando Deus diz assim, é agora que vai acontecer, ela acontece. Glória a Deus. Sabe, amados, não percam as pessoas. Tem o livro lá do Diogo Carvalho que diz assim: nós precisamos estar em primeiro lugar na lista de emergência dos nossos liderados. Se você estiver ocupado quando ele precisar de ajuda, você está ocupado além da conta. Quando você começa a liderar pessoas, elas vão ligar porque elas vão começar a confiar em você. Elas vão abrir o coração para você. E elas vão ligar para você. E se você estiver ocupado demais para atender aquela pessoa que é importante, eu quero dizer para você que você está ocupado além da conta. Porque pessoas são importantes. Aleluia. Pessoas é o motivo de estarmos aqui. Não importa se a cadeira vai ser almofadada ou se custou $500. É uma cadeira. Mas a sua vida não tem preço. Sua vida é preciosa. Aleluia. No ano de 90 eu conheci a irmã Sinhá, no Buriti, ajudava o pastor Inaldo, que não era pastor lá. A irmã Sinhá não sabia ler. Cabelos grisalhos, uma idade bem avançada. Mas ela conheceu o Evangelho. A filha dela começou a ler a Bíblia todo dia. E ela não se podia, porque ela queria ler mais. Não, mãe, já estou cansada de ler. E ela pegou a Bíblia. Irmãos, eu não sei como aconteceu. Eu sei o que aconteceu. A irmã Sinhá começou a ler a Bíblia. Ela começou a memorizar a Bíblia. Ela começou a estudar a Bíblia. Ela começou a ensinar a Bíblia. E todo mundo perguntava: onde que a senhora aprendeu? Ela falou: onde eu aprendi não sei. Eu sei que eu aprendi. Eu leio. E abria a Bíblia e começava a ler. E as pessoas falavam assim: isso não tem explicação. E ela dizia: é o poder de Deus. Quero concluir dizendo o seguinte: 90% da população do mundo, quase 8 bilhões de pessoas, 97% da população do mundo já ouviram falar do refrigerante Coca-Cola. 97%. 71% da população do mundo já viram uma Coca-Cola, ou uma latinha, ou uma revista, de alguma forma já viram o refrigerante Coca-Cola. 51% da população do mundo já experimentaram a Coca-Cola. A Coca-Cola ela surgiu nos anos 20, 1920, bem depois da existência da igreja. Eu imagino que se Deus tivesse dado à Coca-Cola, a empresa de refrigerantes, a missão de pregar o Evangelho, eu afirmo que 97% da população do mundo já teria ouvido falar do Evangelho pela Coca-Cola. Eu me pergunto: o que está faltando para mim e para você, igreja, pregar a palavra de Deus? O que está faltando para você dizer assim para o seu vizinho, que talvez seja a única pessoa no universo que ora por ele, pelo seu vizinho seja você, e dizer assim: eu vou orar, eu vou orar. Nós temos um pequeno grupo aqui no Vilas Boas, Adriano e Luciano, e no período da pandemia não pôde ter, foi só online, não tinha presencial. Aí um belo dia, a vizinha, que é um casal de japoneses, a Luciana estava com o marido colocando lixo, a vizinha apareceu: ô vizinha, o que aconteceu com aquele grupo que não tem mais? Eu ficava no muro ali, ouvindo, era tão gostoso, o que aconteceu? E ela foi explicando que era pandemia. E ela falou assim: pastor, o senhor nos autoriza a gente voltar? Nossa varanda é grande aqui, tá? Eu falei: autorizo.
E no primeiro dia reunido, ela contou essa experiência. E ela ouviu, amém, é verdade. Ela já estava no muro lá, ouvindo os louvores. Eu falo assim, ela está no muro, daqui a pouco ela vai estar aqui dentro, adorando o Senhor. Você tem a resposta mais importante que seu vizinho, companheiro de trabalho, de escola, de relacionamento tem, se chama Jesus. Aleluia. Mas você precisa de algo tremendo, que é experimentar isso. Eu quero finalizar a experiência da Jaqueline Velasco. Nesse período de pandemia, nós estávamos orando, e falava assim, se você tem algum pedido, era só online, não tinha ninguém no período crítico da pandemia, no ano passado. E aí, quando eu subi para orar, ficou uma pessoa de fora, porque só chegou para mim depois. Então, acabou o culto naquele domingo de manhã. Eu falei assim, produção, me manda um contato dessa pessoa, eu vou fazer a oração dentro do meu carro, antes de ir embora para casa, e eu vou orar por aquela pessoa. E a Jaqueline Velasco, não sabia do que se tratava, e orei. Orei uns 2, 3 minutos e mandei o áudio no WhatsApp. Eu não me lembro se foi no dia seguinte ou outro dia, segunda ou terça, mas ela me ligou para agradecer, e tudo que eu havia orado era o que ela precisava. E eu não pedi oportunidade, perguntei se ela não queria participar online do nosso pequeno grupo. E ela falou assim, eu vou participar. Mandei o link, ela participou. Primeiro dia, online, no computador, ela começa dizendo o que eu vou te contar agora. Ela falou assim, eu sou a Jaqueline. Minha mãe tomou remédio para me abortar. Ela não queria que eu nascesse, mas Deus queria. Eu nasci. Dos 4 anos até 12 anos, ela deu esse testemunho também na igreja recentemente, em dezembro. Dos 4 anos até 12 anos, eu fui violentada sexualmente. Eu fui abusada. Com 16 anos eu casei e tive uma filha. E este meu marido, eu peguei ele na minha casa, na minha cama, com outro homem. Me separei. Passado alguns anos, conheci um outro homem, casei com ele, tive uma segunda filha, e esse segundo marido se envolveu com drogas e morreu com overdose. A Jaqueline, professora também na segurança máxima, a filha dela num dia de feriado, pegando um ônibus para ir trabalhar, um cara de motoqueiro, ia assaltar ela e tirar o celular, e acabou pegando a moça e violentou. Aquele homem foi pego e foi levado para a cadeia. Era o novo aluno da Jaqueline Velasco. E ela entra em depressão. Ela, cansada da depressão, dos remédios, ela começa a navegar pela internet, encontra a nossa igreja, começa a ouvir a mensagem, e ali ela tem um encontro com Jesus. E ela começa a dizer, não importa o que foi a minha vida, o que importa é que agora eu conhecia Jesus. Até hoje, ela dizia, na primeira vez, até hoje minha mãe me rejeitou. E todos ali foram unânimes, Deus é tremendo. Todo mundo começou dizendo assim, levantando a mão, Jaque, nós somos a tua família, sou tua irmã, sou teu irmão, olha, sou teu tio, conta comigo. E ela começou a chorar e dizia assim, eu nunca tive uma família. Ela estudou a Bíblia, foi batizada, e ela está levando muitas pessoas para Jesus, porque as pessoas conheciam a amargura, a tristeza. Ela falou assim, Deus me curou, Deus transformou, Deus me deu uma nova vida, Deus mudou a minha história. E, amados, Deus também pode fazer isso na sua vida, hoje, se você desejar. Eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir por você que está aí sentado, talvez no sofá da sua casa, ouvindo confortavelmente. Mas o mesmo Espírito Santo de Deus que está aqui, ele está aí também, conectado com você, ministrando o teu coração. E esse é um momento, queridos, que eu penso que eu estou falando apenas para crentes aqui. É um momento de você tomar uma decisão. O que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Segredos da unidade. Você precisa sonhar
os sonhos de Deus. Você precisa começar a crescer por dentro, e não tem jeito, é Bíblia, oração, jejum, dedicação a Deus. Você precisa começar a exercer uma liderança positiva, influenciar pessoas à sua volta. Você precisa discipular pessoas, você precisa ter um discipulador, discipuladora sobre a tua vida. Você precisa começar a investir em pessoas certas, para multiplicar o presente de Deus no teu coração. Você precisa manter foco, porque o diabo é safado, ele vai tentar desviar você, enchendo a tua agenda com outras coisas que são boas, são importantes, não são ilegais, não são imorais, mas não tem valor para a eternidade. Mas você também precisa parar de perder pessoas importantes. E eu quero orar por você. O que você vai responder diante de tudo que você ouviu nesta noite? Ou vai ser mais um ano legal, uma celebração, joia? Como que você vai sair daqui? Feliz, animado, dizendo, cara, foi joia, foi uma bênção. Mas amanhã é segunda-feira, amanhã é o dia de ralar, de trabalhar, tudo começa de novo. Você não pode começar a semana do mesmo jeito. Mas eu não posso decidir por você. Só você pode dizer, Senhor, desses 7 segredos para a unidade, talvez eu precise desses 7 mais outros. Talvez de 1, talvez de 2, eu não sei. Nem preciso saber. Mas você precisa saber quais são esses segredos que você precisa tomar para você, para a sua vida, para que as pessoas olhando para você digam assim: eu não sei o que aconteceu, mas você está diferente. Teus olhos brilham, teu vigor não se esgota, e não importa o tamanho da tempestade, você sempre está animado. Conta para mim, que droga que você está tomando? E você vai dizer: a droga da palavra de Deus, a droga da comunhão com Deus, a droga da intimidade com o Pai Celestial. Feche seus olhos por alguns segundos. Você vai decidir sair daqui do mesmo jeito como entrou.